perguntarem qual o impacto tem o preço de um jogador nas suas costas e a pressão que se tem no seu futebol, mostra essa estreia do Alcaraz como titular no Everton após ser emprestado pelo Flamengo. Se eram 6 jogos como titular para a meta ser batida para a venda, o primeiro foi nessa tarde e foi simplesmente a melhor atuação do atleta nos últimos meses. Talvez até a melhor desde a sua saída da própria Premier League. Gol da vitória e uma assistência milimétrica para mostrar que o mental do atleta funciona como o de qualquer pessoa normal, ainda mais de um jovem com apenas 22 anos. Enquanto teve a pressão de ser o jogador mais caro da história do Flamengo, Alcaraz não conseguiu entregar tudo aquilo que se esperava dele. Talvez não tenham lhe dado tempo suficiente, mas na oportunidade de o rubro-negro recuperar o investimento, o próprio jogador viu também a chance de recuperar a sua rota no futebol. E a volta à Premier League tem enchido os olhos do treinador, que não apenas lhe elogiou, como colocou como titular dessa tarde e tendo apenas o peso da moeda local, onde chega por empréstimo e custará daqui a pouco alguns milhões de libras ao invés do status de contratação mais cara da história, o argentino conseguiu jogar o seu futebol e foi o melhor em campo numa vitória importantíssima do Everton fora de casa contra o Crystal Palace. Um gol e uma assistência para ele, 3 passes decisivos e 5 finalizações. No fim das contas, essa mudança de ares parece ter sido boa para todo mundo, mas a pergunta que fica é, se não tivesse sido o preço carimbado na sua análise a cada atuação, será que com o tempo Alcaraz poderia ter entregado esse tipo de atuação pelo Flamengo também, torcedor? O Marmoush, ele foi mortal, cara. Mortal. O primeiro hat-trick da carreira dele, inclusive, nunca tinha marcado um hat-trick antes como profissional e consegue já nesse começo pelo Manchester City. E coloca ainda mais em perspectiva como o Lewandowski é inalcançável, né? Eu queria ter perguntado pro Pepe, não consegui, sobre a sensação, porque ele e aquela comemoração maravilhosa e já histórica, icônica do Pepe, colocando as mãos na cabeça com os 5 gols do Leva em 9 minutos, o Marmoush consegue fazer 3 em 13, o que é bastante coisa, o que não é comum. Então, o Marmoush está seguindo, dando sequência. Para o City é novo, mas para o Marmoush não. Ele conseguir ter números interessantes, né? Nessa temporada ele chega agora a 22 pelos clubes, né? Sem contar o que ele faz pela seleção do Egito, além de 13 assistências. Dentro das 5 principais ligas europeias, ele é o terceiro em participações diretas para gol, atrás do Salah e do Harry Kane. Para mim, Flamengo e Vasco é a maior rivalidade do Rio, mas se tornou a rivalidade mais injusta do futebol brasileiro, se tornou a rivalidade mais desigual do Brasil. O clássico é exatamente o retrato dos dois clubes. Um time com dinheiro, forte, que ganha título sempre, e outro time frágil, pobre, que não tem muita saída. Isso reflete totalmente no campo. E vai ser o mesmo roteiro durante muito tempo. O Vasco se tornou um verdadeiro saco de pancada do Flamengo. Se tornou algo constrangedor. O vascaíno chega no Flamengo e Vasco já sabendo que vai perder. Pelo menos é assim nos últimos anos. O empate é o improvável, porque o amplo domínio é do Flamengo. Independente de jogar bem ou mal, o Flamengo sempre vem castigando o Vasco. Dessa vez sem goleada, mas mais uma vitória. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola, pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final.